Um filme que foi considerado trapaça pelo Oscar justamente por ser revolucionário demais. Pois é, estamos falando de Tron, um dos filmes mais importantes da história do cinema e que muita gente sequer entendeu na época. Hoje eu vou contar pra vocês a história completa e absolutamente insana de como esse filme Tron foi feito. Uma jornada que envolve muito improviso, atores confusos que não faziam ideia do que estavam filmando, computadores do tamanho de geladeiras e pintores que passaram um ano inteiro pintando narizes dos personagens e até uma atriz que quase foi contaminada por material radioativo. Fique até o final, porque essa história é simplesmente inacreditável. A história de Tron começa nos anos 70, lá em Boston, com o animador Steven Lisberger, um cara que decidiu entrar para animação justamente por isso ser considerado rebelde em sua cidade, porque era pouco explorado por lá. Ele começou do zero, usando câmeras simplesmente adaptadas para stop motion e até cortando manualmente as próprias células de animação. O primeiro projeto dele foi Cosmic Cartoon, um curta-metragem bem experimental e artístico que chegou a ser indicado ao prêmio da Academia Estudantil. Mas logo surgiu um dilema, né? Porque ele tinha um estúdio que tinha um estilo mais artístico, mais experimental. No entanto, para se sustentar financeiramente, ele tinha que fazer obras mais comerciais. Foi então que ele e seu estúdio fizeram uma descoberta revolucionária: a animação retroiluminada. Em vez de usar luz refletida, eles iluminavam as imagens por trás, criando cores vibrantes e saturadas com o uso de géis teatrais. Na época, essa técnica era usada apenas para efeitos simples, como brilhos ou logotipos. Mas Steven e sua equipe decidiram ir além, criar um personagem inteiro feito por essa técnica. E com a ajuda de outros animadores, eles desenvolveram um guerreiro iluminado eletrônico de neon, nascido de um teste visual que parecia feito de luz líquida. Esse personagem recebeu o nome de Tron, justamente por ser eletrônico, e funcionou perfeitamente. O personagem começou a ficar famoso nas cercanias, tanto é que Steven vendeu o personagem para estações de rádio. Pois é, antes do cinema, Tron foi comerciais de rádio. E aí Steven teve o insight: poderia fazer sim um personagem todo iluminado e também um filme inteiro assim. Mas Tron não era só uma revolução tecnológica, tinha camadas simbólicas e filosóficas também. A equipe começou a imaginar como seria uma sociedade inteira dentro de um computador, tratando a relação entre usuários e programas quase como uma experiência religiosa, com forças superiores controlando aquele mundo. O enredo levantaria uma questão visionária: quem dominaria aquele mundo? Os mainframes centralizados ou os computadores pessoais? Essa disputa virou o coração do filme. O MCP, símbolo do governo autoritário, contra os programas e usuários livres, que simbolizavam a democracia, a autonomia individual. Além disso, os desenhos e os visuais futuristas de Tron, duelos futuristas, corridas de luz, foram tão impactantes que foram o que realmente vendeu o projeto. A Disney buscava algo inspirador, que prendesse a atenção do público, e Tron tinha essa essência artística, experimental, lembrando aquele espírito de fantasia. Os executivos da Disney se perguntavam o que o Walt Disney faria nessa situação. Afinal, ele nunca olhava para a tecnologia como uma ameaça, e sim como uma oportunidade criativa. E Tron era a inovação que a Disney estava procurando. Seguindo esse pensamento, a Disney decidiu usar os computadores, ainda a infância naquela época, né, para criar algo totalmente novo. Um filme feito com tecnologia digital.
Mas o que realmente fez a Disney aprovar o projeto foi a febre dos videogames fliperamas pelo mundo. Estavam em alta e o potencial de marketing nisso era enorme. Aproveitando esse ensejo, diga pra mim aí, você jogou o fliperama? Quais jogos você jogava? Na época, a Disney vivia uma fase repetitiva, com poucos filmes novos e animações recicladas, e precisava dar uma reconquistada no público jovem. Estava com uma imagem de antiquada, e quando Tron surgiu, trouxe uma empolgação, trouxe uma curiosidade nova entre os jovens por parte da Disney. Era algo completamente novo e à frente do seu tempo. A escolha do elenco dos guerreiros de Tron foi um grande desafio, até porque a Disney não era ainda aquela potência que viria a ser, então não tinha muita grana para gastar com altos salários, mas acabou sendo certeira nas escolhas. Jeff Bridges foi essencial no papel de Flynn, trazendo aquele carisma dele e muita competência também dramática, especialmente naquelas cenas em que ele interage com o programa e demonstra ali emoções quase que humanas mesmo. E eu sou um grande fã do Jeff Bridges e consegui perceber aqui alguns elementos que ele usaria depois em Starman, o Homem das Estrelas. Quem lembra desse filme aí também? Muito bom, né? Bruce Boxleitner interpretou o herói relutante, originalmente pensado como um guerreiro mais velho, mais sério, inspirado em Spartacus de Kirk Douglas. David Warner assumiu o papel do vilão, com uma presença bem marcante, imponente. Aliás, cabe dizer que o papel foi pensado para Peter O'Toole, aquele lá de Lawrence da Arábia, mas o ator recusou por não entender o conceito digital por trás do filme. Uma pena, porque seria incrível também. E já Cindy Morgan, a personagem feminina, enfrentou o desafio de interpretar uma personagem que era literalmente um programa de computador, algo que era totalmente novo para a época. Com esse elenco diverso e talentoso, Tron deu vida a um mundo digital que ninguém jamais havia visto no cinema. Nos bastidores de Tron reza a lenda que tudo era preto e branco, então a equipe usava roupas coloridas para não enlouquecer mesmo, né? Era muitas horas ali no estúdio, tudo em preto e branco. Quando eles saíam do estúdio era quase que uma viagem, né? Ver cores novamente. Eles não viam essas cores que a gente vê na tela e que ficaram incríveis. Cada cena foi tratada como uma animação manual, com dezenas de camadas e muito trabalho artesanal. O filme foi levado para Taiwan, onde 85 pessoas pintaram o filme quadro a quadro. E sabe o que é pior? A tinta não secou e ainda grudou tudo, tiveram que fazer de novo. Imagina o trabalho para fazer esse filme lá nos anos 80, sem software, fazendo cálculos à mão, computadores gigantes, lentos, e eles só veriam o resultado na grande tela mesmo. Não dava para fazer uma pré-visualização, era tudo muito caro, muito custoso, e os computadores ainda viviam quebrando, tudo muito complicado. Teve um artista que passou o ano inteiro pintando só o nariz do personagem do Bruce. Olha que loucura. Segundo ele nunca mais quis ver um nariz de perto na vida. E a grande injustiça para Tron veio por parte do Oscar, porque a academia se recusou a indicar Tron ao prêmio de efeitos especiais, dizendo que eles trapacearam ao usar computadores na época. Irônico, né? Porque hoje em dia todos os efeitos especiais usam a computação gráfica. Pensar nisso hoje em dia é simplesmente incompreensível, né? Um filme que praticamente criou essa indústria, contribuiu para que ela avançasse, não recebeu nenhum prêmio na época. E mais, pra quem não sabe, influenciou diretamente John Lasseter, que era animador da Disney na época e que viria a fundar a Pixar mais tarde. Ao ver o filme, ele percebeu o potencial da computação gráfica na animação, ideia que o levou mais tarde à Pixar, ou seja, Tron foi a faísca que acendeu o futuro da animação digital. Sem Tron não teria Toy Story, Avatar, filmes dos Vingadores, o cinema seria outro, não teria esses filmes modernos com CGI. Tron foi um filme que realmente estava 10, 15 anos à frente do seu tempo. Foi feita com pura paixão, dedicação insana e uma equipe que acreditava que dava para fazer algo que jamais tinha sido visto no cinema. E no final,
conseguiram. Pra quem nunca viu, Tron é sobre um programador chamado Flynn que é literalmente sugado para dentro de um computador. E lá dentro, os programas são pessoas vivas que competem em jogos mortais comandados por um sistema ditador chamado MCP. Precisa escapar pilotando motos de luz. Aliás, eu adoro as cenas da moto até hoje. Ele também luta em arenas digitais e tenta sempre não ser deletado, né? Basicamente é uma mistura de Matrix com o Gladiador, aquele filme lá com Russell Crowe, só que feito em 1982, uma época em que ninguém sabia direito como usar o computador e computação gráfica, ou sabia. Muitas tecnologias foram descobertas muito antes de nós soubermos que elas existiam. Lembra que a internet foi criada na Segunda Guerra Mundial? Quando é que a gente começou a usar a internet? Nos anos 90? Pois é, há muitas coisas que não sabemos. Mas agora quero saber de você. Gosta da franquia Tron? O que você acha dessa franquia? Você gostou desse filme? Quando você assistiu? Foi lá nos anos 80 mesmo? Ou você descobriu recentemente? Conta pra mim as suas memórias com o filme Tron. E se gostou do vídeo também, se fez sentido pra você, deixa o seu like, que assim o algoritmo vai entender que foi um conteúdo relevante e vai indicar pra mais pessoas e a gente amplia a nossa conversa aqui. É muito bom ler os comentários de cada um, então pra gente reunir cada vez mais uma comunidade maior que fala desses filmes antigos, né, que não fica só falando de filme novo, nada contra os lançamentos, mas é sempre bom, né, fazer uma resenha de filme antigo dos anos 80, um clássico como esse. Então se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha também com outro amigo. Lembrou de um outro amigo que gosta de Tron? Manda pra ele também e assim a gente vai aumentando a nossa comunidade, né? Ative também o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!